Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Caroline e vou falar um pouco para vocês sobre a química dos alimentos e a influência na saúde da população. Eu sou formada em Engenharia Química pela Universidade Federal Fluminense e fui convidada pela professora Fernanda e pelo professor Danilo para dar essa palestra para vocês. Então, vamos começar? Primeiramente, você sabe a importância de se alimentar bem? Se alimentar bem não significa a pessoa comer pouco ou comer muito. Uma boa alimentação, uma alimentação correta, ela possui todos os nutrientes que nosso corpo precisa. Então, uma alimentação correta é uma alimentação bem diversificada. Mas quais nutrientes são esses? Nós podemos dividir os nutrientes em macronutrientes, que englobam, então, os carboidratos, as proteínas e os lipídios, e também micronutrientes, que englobam as vitaminas e os sais minerais. Falando então um pouco sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles são um dos grandes grupos, então, de biomoléculas da natureza. Eles são a mais abundante fonte de energia que nós temos e a designação do nome, né, nós chamamos eles de carboidratos porque eles são hidratos de carbono. Então, por isso esse nome, carboidratos. Eles podem ser chamados também, de uma forma geral, de glicídio, amido ou açúcar. Bom, uma classificação para os carboidratos é, então, em simples ou compostos e complexos. Os carboidratos simples, eles são aqueles que são absorvidos rapidamente pelo nosso organismo. E eles são, então, nossa fonte primária de energia. Um exemplo de carboidrato simples é a glicose. A glicose, ela é uma importante fonte de energia para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro. Agora, já os carboidratos compostos ou complexos, eles são aqueles que são absorvidos lentamente pelo nosso organismo. E eles possuem, então, funções estruturais ou de reserva de energia. Um exemplo que nós temos é a sacarose, que ela é oriunda, então, da cana-de-açúcar. Os carboidratos também podem ser definidos como polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Por que esse nome, né, tão grande? Nós temos, então, poli, né, que significam várias, hidroxilas, que é o grupamento OH aqui, nós podemos ver nas duas moléculas, e na molécula polihidroxialdeídos, nós temos o grupamento aldeído. Já na molécula polihidroxicetonas, nós temos o grupamento cetonas. Então, por isso, esses nomes para essas moléculas. Bom, entre as funções dos carboidratos no nosso organismo, nós temos o que já foi falado, né? Uma fonte de energia. Ele é importante também para a preservação das proteínas. Eu acho bem interessante essa função, porque provavelmente vocês já devem ter ouvido alguém falar assim: ah, porque agora eu vou fazer uma dieta e eu vou tirar completamente os carboidratos da dieta. E primeiro, que é bem difícil a gente tirar todos os carboidratos da nossa dieta, porque os carboidratos estão presentes inclusive nas frutas. E também os carboidratos, eles são importantes na preservação das proteínas, porque se não tem carboidrato entrando no nosso organismo vai começar a consumir as proteínas. E são as proteínas que são responsáveis, né, para inchar o músculo e tudo mais. Então, para ganho de massa magra, nós precisamos também consumir carboidratos. Mas, como eu já disse, tudo em proporções certas, né? Então, seguindo com as funções, nós temos a função de proteção contra corpos cetônicos. A superprodução de corpos cetônicos no nosso organismo pode estar relacionada a doenças. Então, os carboidratos, eles têm essa função de proteger contra esses corpos cetônicos.
E também os carboidratos são combustíveis para o nosso sistema nervoso central, como eu já havia falado da glicose no slide anterior. Alguns alimentos ricos em carboidratos. Nós podemos falar então dos cereais, dos pães, das farinhas, dos doces, das frutas e dos tubérculos, que são as raízes, que seriam então mandioca, batata, inhame, entre outros. Nós temos então alguns carboidratos aí importantes. A frutose, a glicose, a galactose, sacarose, lactose, maltose, amido, maltodextrina, celulose, quitina e pectina. A celulose, ela não é quebrada pelo nosso corpo, mas ela ajuda muito na digestão do nosso organismo, desde que a gente tome bastante água. Agora, então, um outro grupo de macromoléculas importantíssimo para a nossa alimentação, né, para uma alimentação saudável, são as proteínas. As proteínas, elas são os componentes primordiais das células vivas. Elas são resultantes, então, da condensação, né, da interação, da junção de aminoácidos. E essa condensação é formada pela ligação peptídica. O que é essa ligação peptídica, então, né? Nós temos aqui duas moléculas, uma molécula com essa terminação, esse grupamento de ácido carboxílico, e outra molécula com essa terminação de amino, que é a amina, né? Tem um grupamento amina aqui. Então, a combinação dessas duas moléculas vai ser gerada aqui através da ligação peptídica, também conhecida como ligação amina, e vai produzir uma molécula de água, ok? Então, a partir dessa ligação peptídica, nós temos as proteínas. Entre proteínas importantes, nós podemos destacar aí as enzimas, que elas transformam o nosso alimento em nutrientes básicos. São as enzimas que são responsáveis pela quebra dos nossos alimentos, pela quebra dos alimentos quando nós estamos ingerindo ele. E assim, nós conseguimos ter esses nutrientes. Nós temos, então, também proteínas que funcionam como anticorpos, que nos protegem de doenças. Nós temos proteínas que funcionam também como hormônios peptídeos. Esses hormônios, eles enviam mensagens coordenando nossa atividade do organismo e asseguram também o nosso bom estado nutricional. Bom, as proteínas, elas podem ser classificadas também como proteínas simples ou homoproteínas, que são proteínas que possuem apenas aminoácidos, ou então proteínas complexas, ou conjugadas, ou heteroproteínas, que são então junções de aminoácidos, mas com grupos diferentes também. E nós também temos a diferenciação de estruturas das proteínas. Proteínas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Essa estrutura, ela vai determinar qual a função de cada proteína. E nós temos, então, algumas funções aqui. A função de estruturação, como nós já havíamos falado. A função, então, de catalisadores biológicos, que são as enzimas que quebram nossos alimentos. Funções como hormônios, a função de anticorpos e de transporte de nutrientes e metabólicos no nosso organismo. Outro grupamento importantíssimo de macronutrientes são os lipídios. Os lipídios, eles são constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, basicamente, e fornecem mais de 2 vezes a quantidade de energia por quilo em relação aos carboidratos. Eles são degradados nas células, né, durante a respiração celular e são abundantes também nas células. Eles formam, então, né, ajudam na formação estrutural das membranas celulares. Nós temos aqui, então, uma molécula, né, de modelo de lipídios. Então, os lipídios, eles são constituídos de ésteres e ácidos graxos, de alto peso molecular, né, e glicerol também. Nós temos aqui, então, grupamentos de éster
E nesses R's aqui, nós podemos ter diversos radicais, ou seja, nós temos moléculas realmente, né, de alto peso molecular. Bom, esses ácidos graxos, eles podem ser saturados ou insaturados, como nós podemos ver aqui nessa figura. E por isso eles apresentam solubilidades bem diferentes à temperatura ambiente. Nós temos aqui então, nessa primeira figura, uma molécula de ácido graxo saturado, é uma gordura saturada. Nós podemos notar aqui então uma cadeia hidrocarbonada, que é essa região apolar da molécula, e esse grupo carboxila, que é a região polar da molécula. As gorduras saturadas, elas estão muito relacionadas ao aumento do nível do colesterol no sangue. Então, quem tem colesterol alto, né, esse colesterol é causado por essas gorduras saturadas. Nós temos também gorduras insaturadas, ou seja, de carbonos aqui insaturados. Nós temos novamente uma cadeia hidrocarbonada, que é a região apolar, e aqui uma ponta com grupo carboxila, que é a região polar da molécula. Essas gorduras insaturadas, né, tanto monoinsaturadas quanto poliinsaturadas, elas ajudam então na diminuição do nível do colesterol total do sangue. Eles são o conhecido como colesterol bom, né? Então, ajudam na redução desse colesterol ruim, porém, mesmo auxiliando na redução, elas não é indicado o alto consumo, né? Tudo nós temos que ter uma diversidade. Bom, então, seguindo, como que nós podemos identificar esses lipídios? Os lipídios geralmente são brancos ou levemente amarelados. Como exemplo, nós podemos dar o óleo de soja e o óleo de coco. Eles são gordurosos quando a gente coloca a mão, por exemplo, o azeite, né? E eles são insolúveis em água também. Então, é uma forma fácil até de identificar os lipídios. As gorduras sólidas geralmente são de origem animal e as gorduras líquidas, né, os óleos, geralmente são de origem vegetal. Como função, né, dessas macromoléculas, desses macronutrientes, nós temos uma grande função, fonte de energia, como já havia dito. Eles são precursores de hormônios importantes para o nosso corpo. Eles auxiliam também na absorção e no transporte de algumas vitaminas que são lipossolúveis, que nós vamos ver em breve. E ele também melhora a textura e o sabor dos alimentos. Imagina uma salada sem nenhum tempero e uma salada com azeite. Fica muito boa. Apesar que salada sem tempero por si só também já é boa, né? Bom, continuando, nós temos alguns exemplos de lipídios. Nós podemos, então, encontrar, né, esses macronutrientes em manteiga, coco, algodão, amendoim, soja, milho, oliva, girassol e canola. Alguns ácidos graxos, eles são chamados de essenciais, ou seja, eles são importantes para o nosso organismo, mas eles não são sintetizados pelo nosso organismo, nós precisamos consumi-los. E entre esses ácidos graxos essenciais, nós temos o ômega 3. O ômega 3 ele é muito encontrado em peixes e óleos de peixes. Tem inclusive muita gente que vende cápsula de ômega 3, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Muitos nutricionistas, eles recomendam o uso de ômega 3 para quem precisa de mais concentração, para quem está tendo problema de memória e tudo mais. O ômega 3 ele auxilia muito nisso. Então, vamos entrar nos grupos de micronutrientes. O primeiro grupo que nós temos são as vitaminas. Eles são essenciais para o nosso corpo e nós precisamos ingeri-los através dos alimentos, né? As necessidades de vitaminas, as necessidades vitamínicas, elas variam bastante de pessoa para pessoa. Então, se uma pessoa é mais nova, outra pessoa é mais velha,
a quantidade de vitaminas que essas pessoas precisam será diferente. Essa quantidade de vitamina, ela varia inclusive com o clima do lugar que nós estamos, com o tipo de atividade que nós exercemos, se a gente fica mais parado durante o dia, se a gente se movimenta bastante, e até com o nosso nível de estresse. Essas vitaminas, elas pertencem a diversas classes de compostos químicos e por isso elas possuem muitas propriedades diferentes, né? Tanto propriedades físicas, químicas ou até bioquímicas. A falta de vitamina no nosso organismo, ela recebe um nome, que é o avitaminose. Esse processo, né, ele causa doenças, pode causar doenças na gente. Então, por isso que é importante sempre ter um consumo correto dessas vitaminas e não deixar que tenha nenhuma falta ou até deficiência de alguma vitamina. Entre as vitaminas, né, nós podemos destacar, dividir em dois grupos, entre lipossolúveis e hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são as vitaminas solúveis em lipídios ou solventes apolares. Lembra que lá em lipídios eu falei que os lipídios auxiliam então no transporte dessas vitaminas? São justamente essas. Nós temos então vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K como lipossolúveis, e vitaminas hidrossolúveis são solúveis em água. Nós temos a vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 e a vitamina C. Como eu já havia falado, a falta dessas vitaminas pode causar algumas doenças. E eu destaquei algumas doenças aqui para vocês. A falta de vitamina A, por exemplo, ela pode causar queda de cabelos e pele seca. A falta de vitamina D, ela pode causar fraqueza muscular ou câimbras. A falta de vitamina B1 pode causar depressão, irritabilidade e até dificuldade de concentrar. A falta de vitamina B3, ela pode causar dor de cabeça. E a falta da vitamina C, ela pode causar baixa resistência a infecções, né? Como de vitamina C, provavelmente, né, a gente já ouviu falar muito que tem que comer alimentos com vitamina C para a gente ter nossa imunidade aumentada. E ela realmente favorece, né? Ela aumenta mesmo a nossa imunidade. Eu coloquei aqui para vocês, só de ilustração, uma molécula de ácido ascórbico, que nada mais é que uma molécula de vitamina C. Então, nós temos aqui um carbono quiral, nós temos alguns grupos funcionais, e essa é a vitamina C. Então, sobre os sais minerais. Os sais também não são produzidos pelo nosso corpo, nós devemos consumi-los, né, através da alimentação. A maioria dos sais nós temos que ter uma dieta balanceada. Então, eles não fornecem calorias para nós, mas eles desempenham diversas funções no nosso organismo. Eles facilitam, por exemplo, a transferência de compostos pelas membranas celulares, participam na composição de tecidos orgânicos e muitas outras coisas. O excesso ou a deficiência de um sal mineral, ele pode afetar, inclusive, o metabolismo de outro. Como assim? Se nós consumimos muito algum sal mineral apenas, esse sal mineral que está em excesso, ele pode afetar um outro sal mineral que esteja no nosso organismo, que a gente esteja consumindo corretamente, porém o outro está interferindo. Então, por isso que é importante, novamente, ter esse equilíbrio na alimentação. E os sais minerais, eles são muito importantes para a prática esportiva. Quando nós fazemos uma atividade intensa, por exemplo, e nós suamos, o nosso corpo libera pela pele não só água, ele libera esses sais minerais também. Nós podemos dividir, então, os sais minerais em eletrólitos, que são compostos, então, pelo sódio, pelo cloro e pelo potássio. Nós temos outro grupo, que é o do macronutrientes, que temos, então, cálcio, fósforo, magnésio e enxofre. Esses nutrientes, eles estão
presentes no nosso organismo em maior quantidade, por isso macronutrientes. Nós temos também os micronutrientes, presentes em menores quantidades, que são ferro, zinco, iodo, cromo e manganês. E nós também temos um elemento que é o flúor, com ultratraços. O que significa isso? Ele está no nosso organismo em quantidades muito pequenas e ele possui, inclusive, algumas funções que nós não conseguimos ainda nem determinar, tipo, para qual a função dele no nosso organismo. Mas não deixa de ser importante. Bom, como eu havia falado das vitaminas, a falta dos sais minerais também pode ocasionar doenças. A falta do cloro pode ocasionar fraqueza muscular, perda de apetite e letargia. Falta de potássio está relacionada a fraqueza, sede, problemas cardíacos e fadiga muscular. A falta de cálcio, a osteoporose, é bem conhecido, né, por nós, todo mundo fala a importância de uma alimentação com cálcio, principalmente em pessoas mais de idade. A falta de magnésio pode ocasionar, então, depressão, irritação e até ataques cardíacos. Falta de ferro, ela pode ocasionar, então, desempenho intelectual baixo, então, e também diminuir nossa resistência a doenças. E a falta de zinco, ela ocasiona perda de cabelo e diminuição da imunidade, entre outras diversas. Então, se a gente está, por algum acaso, com alguma doença, nós temos que ver o que nós podemos melhorar, tanto na nossa alimentação, quanto no nosso condicionamento físico. A principal causa de mortalidade no mundo inteiro são as doenças crônicas. Quais doenças são essas? Doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, colesterol alto, câncer e até doenças respiratórias. E como que uma pessoa faz, para conseguir essas doenças? Doenças crônicas geralmente estão relacionadas a uma alimentação baseada só em produtos industrializados ou maioria de produtos industrializados, muita fritura e muito carboidrato. Como eu já havia dito, o equilíbrio na nossa alimentação é fundamental. E essa alimentação errada, juntamente com o sedentarismo, com a falta de exercício físico, ocasiona, então, essas doenças crônicas. Então, nós temos aí uma relação direta, que uma coisa não pode existir sem a outra. Nutrição, saúde, bem-estar físico e bem-estar mental. Então, nós não podemos ter saúde se nós não nos preocuparmos com os outros 3 fatores. Então, ter uma alimentação equilibrada, ter uma alimentação bem diversificada, com todos os nutrientes, significa ter uma boa manutenção da vida. Certinho, gente? Então, essas são as referências que eu usei. E muito obrigada pela atenção. Até a próxima e acompanhem aí o restante da semana, tá bom? Obrigada!